Leandro. Obrigado, Leandro. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Tudo bem. Ainda falta um minutinho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora. Boa tarde, Marilena, como vai? Tudo bem. Obrigada. Estamos nos conhecendo, né? Ai, que bom. Espero poder conhecê-la pessoalmente em breve. Isso, logo, logo. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Que bom, obrigada. Boa tarde, pessoal. Quem está falando mesmo? José Antônio. Carlos Antônio, é. Tudo bem, Carlos Alexandre? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Oi, Glauco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu estou falando apenas com quem eu estou vendo. Deixa eu ver como pomos mais pessoas aqui. Já temos várias pessoas. Mas ainda só 18, né, Carlos Alberto? Boa tarde. Para título de quórum, temos ainda falta 12. Boa tarde, Marilena. Faltam 3. Boa tarde, Tércia. O áudio da Fabiana está com problema. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Já são 2 horas, mas ainda não temos, eu acho, já temos condição de começar, Carlos? Pelo que eu registrei aqui, 13 titulares, né? Faltam 2. A gente pode fazer verificação? Acho que podemos, né? Boa tarde a todos. Por favor, Carlos Alberto, pode dar início à avaliação do quórum. Tá, maravilha. Boa tarde a todos, que eu não cumprimentei ainda. Faremos a verificação do quórum, né, regimental para o início da reunião do 162ª. Treinou bem, né? Reunião ordinária do CONDEMA, conforme convocação publicada no Diário Oficial e compartilhada a todos por e-mail. Iniciando pela CECLIMAS. Professor Gustavo, deve estar chegando. Presente. Obrigado, Gustavo. Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Justiça. Rafael, presente. Secretaria de Saúde tem que vir para as reuniões, né? Eles não vêm. Vamos se atentar aqui na presença, tá? Secretaria Municipal de Educação. Wanda. Já registrei aqui. Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Isso. Fernando Carbonari, presente. Carlos. Obrigado. SEASA.
O representante da SEASA? Sanasa. Márcio, presente. Renato, presente. Márcio e Renato, tá. Anotado aqui. Fundação José Pedro de Oliveira. Cristiano presente. Obrigado. Instituto Agronômico de Campinas. Tati. Embrapa. Edilene. Edilene presente. Obrigado. Unicamp. Duas titularidades pela Unicamp. Algum presente? Professor Dr. Stefano. Presente. Obrigado. E também a professora doutora Vera. É PUC de Campinas, não é Unicamp, certo? Professora Vera Santana Luz, presente. PUC. Duas titularidades pela PUC. Obrigada. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigada. A do Unicamp. Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, SINDPq, Fabiana Ramos. Ela está com problema no áudio, mas eu já vi que ela está na reunião, tá, pessoal? Ela não está com presença já. Proesp. Um representante da Proesp. Associação de Educação do Homem de Amanhã. Presente. Obrigado. Associação Resgate o Cambuí. Letícia presente. Maria presente. Obrigado. APA Viva, Cláudio Melis. Presente. Obrigado. Entidade suplente Cicloativo, na pessoa do Glauco. Anotado. Presente. Obrigado, Glauco. Entidade suplente, Organização Civil de Interesse Público de Esportes e Cultura Juventus. Associação de Moradores do Jardim Miranda e Parque Beatriz, professor José Antônio. Presente. Obrigado. Associação dos Proprietários Rurais da APA de Souzas e Joaquim Egídios, APROAPA. SERP. Tércia presente. Obrigado. Sindicato Rural de Campinas, Márcio. Márcio está sem áudio, mas eu já vi pelo vídeo aí. Abricamp, Carlos Alexandre. Presente, Carlos. Presente. Anotado, Márcio. Anotado, Márcio e Carlos. Obrigada. Secov. Entidade suplente Ciesp. Sinduscom. Ordem dos Advogados do Brasil. Não mais. Registramos 17 titularidades presentes, presidente. Temos quórum para o início da reunião. O que é o suficiente, não é? É o suficiente. 13, não é? Ou quantas? São 15, né? São 29 titularidades empossadas. Certo. De mais um. Você já notou o Paulo da Cante? Eu acho que ele não estava presente na hora que você chamou. Pode ser mais alguém que está presente que eu não chamei ou entrou depois que eu chamei? Paulo, anotei. Mais alguém? Valquíria. Está no chat aqui sem áudio, está anotado pela Secretaria de Habitação. Mais alguém? Deixa eu só dar uma conferida no chat aqui rapidinho. Tarde.
Acho que foram todos registrados, então só retificando, então, 19 titularidades presentes, temos quórum aí para o início da reunião. Obrigada. O Carlos, acho que entrou a Emília aí. Anotei aqui a presença da Emília. Já foi feita a chamada? Já sim. Já registrei, acabei de registrar a sua presença, tá? Obrigada. Professora Emília. Obrigado. Muito bem. Boa tarde a todos. Dando início, então, à nossa reunião. Eu agradeço a presença de todos e, como fala da presidência, eu vou ler aqui um documento que eu escrevi por conta deste momento tão diferenciado e excepcional, e gostaria que ele fosse também depois inserido integralmente na ata, ok? Então, pessoal, porque consideramos que as pessoas, nem todas estavam presentes, aliás, nem todas acompanharam integralmente os fatos que se desenrolaram desde aquele dia 24 de abril até hoje, não é? Então, a gente teve as eleições, eu vou ler um ofício ou a minha fala. Senhores conselheiros, aqui estamos nessa situação de absoluta excepcionalidade para realizar a 262ª reunião ordinária deste Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas, o CONDEMA, atendendo determinação judicial proferida pelo excelentíssimo senhor juiz Dr. Cláudio Campos da Silva, da Terceira Vara da Fazenda Pública de Campinas, em sentença liminar em mandado de segurança número 10.24.080.23.2024.826.011, em tramitação. Carlos Alexandre, tem um barulho vindo. Seria bom se o Leandro pudesse fechar os microfones todos. O meu microfone estava fechado, eu não sei de onde é. Tudo bem. Eu já pedi a ele, eu vou conduzir a reunião. Em primeiro lugar, então, eu quero manifestar o meu desconforto imenso em atuar como presidente desta reunião, sendo que já temos, no meu entender, um novo presidente e um novo vice-presidente eleitos em nossa Assembleia Extraordinária de Eleição, ocorrida no dia 24 de abril de 2024, os conselheiros Tiago Fernandes de Lira, pela PROESP, Associação de Proteção da Diversidade das Espécies, e José Antônio de Oliveira, pela Associação de Moradores do Jardim Miriam e Parque Beatriz. Então, eu vou apresentar primeiro a cronologia. Relembro os fatos, caros conselheiros, considerando os ritos estabelecidos pelo regimento interno do CONDEMA Campinas, como diz o decreto municipal específico. Primeiro, realizou-se a 261ª reunião ordinária com a posse dos novos conselheiros em 24 de abril de 2024, com convocação para iniciar-se às 14 horas, conforme publicado no Diário Oficial do município. A seguir, no mesmo dia, aconteceu a reunião extraordinária do CONDEMA, com início às 15h30, ou seja, uma outra reunião. Nesse momento, já então, estávamos em nova gestão, com este novo colegiado aqui presente, e por ausência das autoridades regimentalmente convidadas, coube a presidência ad hoc a mim, Maria Helena Novaes Rodrigues, como presidente do mandato que se encerrara nos termos do parágrafo 1º do artigo 16 do Regimento Interno. Então, diz esse parágrafo 1º, a direção dos trabalhos caberá ao prefeito municipal de Campinas, ou ao secretário do Verde, ou ainda ao presidente, no caso a presidente, cujo mandato se encerra. Fato 3, realização do pleito em que foram conduzidos à presidência o conselheiro Tiago Fernandes de Lira e à vice-presidência o conselheiro José Antônio de Oliveira, chapa 1,
com cumprimentos ao final aos eleitos pelo próprio candidato da chapa 2 que não lograra seu intento. Meu Deus. Eu estou lendo no celular para poder... Aqui. Realização do pleito. 4. Publicação no Diário Oficial do Município, em sua edição de 16 de maio de 2024, página 4, de despacho do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Campinas, incluído no protocolado PMC 2024-00048640021, enviado a mim por via eletrônica no próprio dia 16 de maio de 2024. Envio por mim, este é o número 5, em 24 de maio de 2024, pelo protocolo eletrônico SEI da Prefeitura Municipal de Campinas, número 2024-00060496683, de ofício formal à Secretaria Executiva do CONDEMA, solicitando inclusão no protocolado SEI 2024-00048640021, em que apresento minhas considerações a respeito dos equívocos, data vênia, perpetrados pelo Poder Executivo no despacho do prefeito, ao declarar a nulidade da eleição da reunião extraordinária da eleição e também ao designar-me para prosseguir no exercício da presidência do CONDEMA, mesmo não havendo previsão legal para tanto, seja na lei de criação do CONDEMA, seja em seu regimento interno. Impetração número 6. Impetração do mandado de segurança, autos número 10.24.080.23.2024, 8.26.0.114, terceira vara da Fazenda de Campinas, requerendo a validação da eleição ocorrida em 24 de abril de 2024, em que a chapa 1 foi eleita, e anulação de declaração de nulidade do senhor prefeito, publicada no Diário Oficial de 16 de maio de 24. Desculpem, é tão repetitivo, mas é que este é um momento singular, minha gente. Então, eu estou agora falando a par da carta, não é? Porque todos esses documentos, esses fatos, essa sequência, precisam ficar formalmente registrados. Este é um conselho que tem a sua deliberação absolutamente inscrita, não é, na legislação. Então, vamos ao número 7. Concessão de decisão liminar por Sua Excelência, Dr. Cláudio Campos da Silva, da Terceira Vara de Fazenda de Campinas, enquanto se aguardam os ritos processuais de julgamento do mérito da sentença liminar de que consta, a fim de suspender a realização das novas eleições até a decisão do mérito do presente mandado de segurança, mantendo-se atual presidente do CONDEMA, ele escreve com N de navio, e por isso a gente colocou esse SIC no cargo, agora por determinação. 8. Acolhimento de embargos de declaração para esclarecer que eu, Maria Helena, mantenho-me no cargo até decisão final e para determinar que os prazos dos PTAs... Opa, desculpa, é que isso aqui está ruim. Vou ler lá na... Oh, meu Deus. Desculpem, isso aqui é o problema da tecnologia que ajuda e atrapalha, né? Aqui. Número 8, acolhimento de embargos de declaração para esclarecer que eu, Maria Helena, mantenho-me no cargo até decisão final, por conta da ordem judicial, e para determinar que os prazos dos PTAs apenas começam a contar a partir de 14 de junho de 2024. Então, agora vamos às minhas considerações. Sendo assim, senhores conselheiros, aqui estamos nós, e aqui estou eu, nessa condição que, reitero, é extremamente desconfortável para mim, pois vejo que estamos, o colegiado, teoricamente em plena vigência da Lei Municipal número 10.841, de 30 de junho de 2001, e estamos em um momento de excepcionalidade absoluta, em que os próprios princípios de instituição de um Conselho de Políticas Públicas se desfazem, quando o gestor municipal pretende negar a participação regimental da sociedade civil, como se está tentando. Neste momento, senhores conselheiros, aqui fala mais a cidadã Maria Helena, cuja formação e toda a sua carreira profissional foi dedicada aos estudos da língua portuguesa e da própria ciência da linguagem, a linguística, na área da análise crítica do discurso. E aqui, até com emoção, eu rendo minhas homenagens à minha orientadora do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp,
a professora doutora Ingdor Vilaça-Koch. E uma parte até que eu nem escrevi aqui, mas o meu mestrado eu fiz sobre a teoria gerativo-transformacional instalada por Noam Chomsky, lá nos anos 70. Bom, mas com isso eu quero tecer considerações não sobre as políticas públicas relacionadas às questões tais, como registrado no parágrafo 2º, artigo 2º da Lei de Criação do CONDEMA, órgão deliberativo que deve atuar para o atendimento do seguinte objetivo: promover a participação organizada da sociedade civil no processo de discussão e definição da política ambiental em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação, reabilitação e melhoria do meio ambiente natural e construído no município de Campinas. De fato, essas circunstâncias discursivas da argumentação, feita na perspectiva de cada ator, que nos trazem a esta situação esdrúxula, indesejável e fora dos princípios democráticos inscritos na Constituição Federal, a Constituição Federal, né, a Constituição Cidadã. Bom, é sobre essa égide, construída pelo texto de 88, que vivemos neste nosso Brasil, em que conselhos de políticas públicas são essenciais para a sua efetivação, para além de posturas negacionistas. Assim, nosso recurso ao Poder Judiciário, através do mandado de segurança, de que eu já fiz referência, aos quais eu fiz referência, insere um ator externo às lides do CONDEMA, para que seja dirimida a questão. Ou seja, precisamos nos valer agora da dinâmica constitucionalmente estabelecida, prevista de inserção de análise em outro âmbito, visto que a dinâmica do Conselho está questionada. Neste ponto, senhores conselheiros, ratifico o que incluí em meu ofício sobre protocolo eletrônico. Vai o número. E indago retoricamente quanto à pretendida atribuição de nulidade ao meu voto de Minerva, ou melhor, ao meu voto de qualidade. Como votariam o excelentíssimo senhor prefeito ou o ilustríssimo senhor secretário das CECLIMAS se houvessem atendido aos convites que formalmente lhes enviamos para presidirem a reunião extraordinária de eleição da presidência e da vice-presidência do CONDEMA? Lembremos-nos de que, nas reuniões ordinárias, a presidência e a vice-presidência ficam com os conselheiros eleitos para tais funções, com todas as atribuições sobre produção de pautas e condução dos trabalhos. Entretanto, em assembleia extraordinária, com convites específicos para as autoridades e com exclusividade temática para a pauta, há essa nova configuração hierárquica prevista regimentalmente. Assim, foram expedidos ofícios específicos, assinados pela presidente em exercício da gestão 22-23, com o convite a ambas as autoridades. Eu coloco aqui os números dos ofícios, os protocolos e tal. Ambas as autoridades, entretanto, não se fizeram presentes, sem manifestação em retorno aos protocolados acima referidos, de acordo com o que nos informou o próprio secretário executivo do CONDEMA, Carlos Alberto Grégio de Oliveira, durante a Assembleia Extraordinária de Eleição. Desta forma, como previsto nesse mesmo parágrafo 2º do artigo 16 do Regimento Interno, coube à conselheira Maria Helena Novaes Rodrigues exercer a presidência ad hoc. Entretanto, tanto quanto as autoridades que se fizeram ausentes, a atuação nessa função não nos parece ter o poder de anular a condição de conselheira, numa Assembleia Geral Extraordinária, como era o momento, para fim específico. Ou seja, a relevância da presença das autoridades do Poder Executivo não poderia corresponder simultaneamente ao cancelamento da prerrogativa de votar em Assembleia Geral de tamanha relevância para a presidência em exercício, ou se estabeleceria a priori uma penalidade à sua representação, negando-lhe o voto dentre os conselheiros eleitos na nova composição do CONDEMA, para a gestão 2024-25. O fato esse que não ocorreria caso as autoridades estivessem conduzindo a Assembleia do Pleno do CONDEMA nesse evento fundamental. Em outros termos, questionamos aqui a falta de isonomia que se está pretendendo atribuir à postura da conselheira Maria Helena Novaes Rodrigues ao proferir o voto de qualidade,
o que lhe corresponderia a lhe cassar a prerrogativa de votar como conselheira titular, representante de entidade titular. Ora, é função deste Conselho de Políticas Públicas a articulação entre representantes do poder público e representantes da sociedade civil para juntos construírem consensos para os objetivos de cada conselho específico. Assim, caros conselheiros, enquanto aguardamos os ritos processuais junto ao judiciário, assumo a presidência desta 262ª reunião ordinária do CONDEMA Campinas, com meus protestos quanto a esta situação de excepcionalidade, como obediência à determinação judicial, ou melhor dizendo, em obediência aos princípios constitucionais em nossa pátria, como cidadã responsável em sua atuação voluntária de conselheira representante da sociedade civil. Sendo assim, caros conselheiros, abro formalmente esta reunião, mantendo vivos meus valores de independência como cidadã voluntária, atuante, atenta ao atendimento de políticas públicas que possam trazer justiça social a nosso país. Então, agora vamos à nossa pauta. Muito obrigada. Perdoe-me se eu me alonguei, mas eu precisava explicitar o conteúdo dos meus raciocínios nessa situação absurda em que eu mesma me encontro, não é? Porque tenho que assumir uma posição para a qual eu não me ofereci, não é? Mas eu aceito a determinação judicial. Nós temos mão levantada, mas eu não sei se esse é o momento, Wanda. Quem é Wanda, por favor? Wanda corresponde a Wanda é da Secretaria de Educação? Sim, Secretaria Municipal de Educação. Será que ela quer se apresentar para a presença, Carlos Alberto? Porque nesse não é um momento ainda. Vamos à pauta e quando for o momento, Wanda, você tem a palavra em primeiro lugar, ok? Muito obrigada. Obrigada, Maria Helena. Na verdade, eu levantei a mão porque eu estou de mudança. Tá bom. E eu não vou ficar até o final da reunião. Eu preciso sair umas 15 horas. É só isso, tá? O nosso secretário, ele vai controlar o quórum, se houver votação, tá bom? Tá bom, obrigada. Ou a mudança. Então, vamos à nossa pauta. E agora a gente passa para... Um minuto, por favor. Agora nós passamos para a pauta, que são as justificativas de ausência. Alguém, Carlos Alberto, justificou a ausência? A senhora Wanda acabou de justificar a sua talvez ausência, né? Sim, mas fora essa, não recebemos. Não houve. Ok. Agora, então, item 3 do nosso expediente, deliberação sobre a ata da reunião número 261, né, do 161ª reunião ordinária do CONDEMA. Todos receberam a ata, ela foi no Drive, e suponho que alguém possa ter observações. Há observações sobre essa ata? Sim, eu não sei, secretário, se você verificou alguma coisa ou não, mas eu tenho observações. Você escreveu suas observações lá no Drive? Escrevi hoje, inclusive. Boa tarde, presidente, professor Maria Helena. Eu não recebi nem a ata, nem a convocação da reunião, não recebi por e-mail. Daí eu não sei, como não recebi, eu não sei como está a ordem das questões, se vai ter espaço para a fala dos conselheiros ou não. Né? Sim, vamos ter. Por favor, manda para ele, por favor, Carlos Alberto, por alguma razão, talvez não tenha ido. Você consegue mandar já? Consigo. Quem que não recebeu? O Thiago Lida. Thiago? É uma questão de ordem, presidente. Conselheiros do Juventus também, Carlos, não receberam. Professora Vera Santana Luz também, eu não tinha recebido a convocação e solicitei por e-mail, e também não tenho acesso ao Drive, se puder fazer gentileza. Eu vou colocar meu e-mail mais uma vez aqui no chat, por gentileza. Questão de ordem, presidente.
Um minutinho, Carlos Alexandre. Alguém mais tem alguma observação preliminar? Eu, professor Stefano da PUC também, estou na mesma situação da professora Vera. Também não recebeu? Não. A Ernestina, suplente do Thiago, também não recebeu, falei com ela agora. Bom, esta falha a gente vai tentar conferir. Desculpa, só uma questão. Nessa primeira reunião com os novos membros, é comum alguns e-mails darem erro por causa de alguma letra, algum problema assim. Quem faz essa lista de e-mail do Condema é a IMA. A gente encaminha os e-mails que a gente recebe no cadastro das entidades, encaminha para a IMA, ela fecha uma lista de e-mail, então a gente manda para essa lista, condema@listas. E pode, nesses primeiros contatos, haver algum erro de grafia mesmo, e o e-mail não ir por algum motivo. Então, eu aproveito esse espaço aqui para, se algum conselheiro souber de algum outro, como foi levantado aqui, que não recebeu a convocação, que entre em contato lá para a gente atualizar esse e-mail, ver se tem algum erro, para que as convocações cheguem até os conselheiros normalmente, tá bom? Obrigada, Carlos Alberto. Carlos Alexandre, por favor. Queria encaminhar uma sugestão, senhora presidente, dado o fato de que a ata é um documento importante, a maioria dos conselheiros não tiver acesso. Ou vai fazer a leitura dela agora, e aí não sabemos nem se o quórum vai estar completo, com todos que deveriam estar presentes. Essa pauta da ata poderia ser jogada para a próxima reunião, e ser encaminhada novamente, reiterar com os conselheiros que todos receberam, para que todos possam fazer suas contribuições e minimamente se inteirar da ata, e aí ela viria para a próxima reunião para ser discutida. Qual a posição? Alguém tem alguma observação sobre isso? Eu suponho. Só uma questão de ordem. Carlos Alberto, por favor. Eu verifiquei, assim, pode ser que tenha, já foi anunciado que muitos conselheiros não receberam a convocação por conta desse problema no e-mail. É um motivo, né, para a gente adiar essa votação, sugestão. E também teve várias anotações no texto redigido inicialmente pela Secretaria Executiva, que foi compartilhada no ato da convocação. Essas sugestões de inclusão, exclusão, correções que sejam, não foram ainda consolidadas para um texto final. E eu creio que isso é um fator relevante para poder incluir esses itens em próxima oportunidade com material mais consolidado, fechado. Considerando o fato de que estas duas atas são de muita relevância para a continuidade dos trabalhos, eu vou sugerir que a gente faça uma nova reunião extraordinária, exclusivamente para análise dessas duas atas, na próxima quarta-feira, já, hoje é dia, que dia vai ser, por favor? Quarta-feira, hoje é dia 29, 30, deve ser dia 3 ou 4 de julho, certo? E eu proponho que a gente faça esta nova reunião apenas para a análise dessas duas atas. Eu vou dizer com clareza o que eu considero dessas duas atas. Elas são absolutamente objetivas, né? E, do meu ponto de vista, o que nós precisamos é ver que as duas atas estão com suas gravações correspondentes disponíveis, certo? Então, toda verificação de qualquer fala poderá ser conferida no vídeo de ambas as reuniões. Os links estão incluídos nas atas. Eu pedi que o Carlos Alberto fizesse isso, ele colocou os links agora no início da ata mesmo, né, Carlos Alberto? Certo? E ele acolheu algumas observações que eu fiz, mas eram mais observações de ponto e vírgula, coisas básicas. E a inclusão do que pareceu-me relevante, e, em geral, as colocações que eu fiz, ele já as incluiu, né, e já constam dessa versão que nós temos aí para análise, certo? Ok? Então, alguém tem algo a discutir em relação às duas atas que eu possa deixar para serem analisadas na próxima quarta-feira? Eu tenho, Marilena. Fale, Zé Antônio, por favor. Eu só queria lembrar, né, Carlos, assim, porque as reuniões são gravadas, as atas são muito resumidas, as atas precisam constar mais as discussões que
que se faz na Assembleia Ordinária, né? Só essa observação que eu queria fazer no momento. Essa observação é uma observação relevante, mas eu quero insistir, né, Zé Antônio? E aí, de novo, a minha fala como profissional dessa área específica. A maneira como a gente redige um texto diz do nosso foco, da nossa perspectiva. Então, é muito importante que elas sejam fidedignas, de fato, né? Para não darmos ênfase àquilo que não é de dar ênfase naquele momento, certo? Então, eu indago aos conselheiros se estão de acordo, considerada a situação absolutamente incômoda, inusual, excepcional desta reunião, que a gente faça uma rápida reunião na quarta-feira, 14 horas, certo? A gente vai ter, todo mundo já terá recebido, quem não estiver com a ata disponível, por favor, chame o Carlos Alberto e peça a eles que façam o envio novamente, né? Tá bom? Cada um que está aqui, por favor, mande seu e-mail para a Secretaria Executiva, tá certo? Alguém é contra essa ideia? Não, contra não, mas eu estou com uma dúvida aqui, porque aí, se vai ser analisado isso na quarta que vem, a gente tem que receber essa ata que ele falou que faltam incluir as coisas até sexta-feira, para a gente ter tempo também de analisar e colocar as contribuições, e ele poder mudar até quarta de novo. Ok, Carlos Alberto? Você consegue? Já pode preparar a pauta, por favor, que a gente já envia hoje ou amanhã, certo? Únicos pontos de pauta serão as atas, né? A análise das atas, porque elas são, nesse momento, cruciais para o prosseguimento dos trabalhos no CONDEMA, certo? Maria Helena, eu só queria fazer uma observação, porque esse problema de não recebimento do e-mail, da convocação, ele ficou um pouco maior do que costuma ser. É verdade. Então, muita gente não entrou na reunião porque não recebeu a convocação e não teve acesso a amigos que avisaram. Então, não existe um formato, eu estou conversando aqui com o Carlos por e-mail, eu acho que eles é que tinham que conferir e fazer contato com todo mundo, porque tem pessoas que não estão aqui nessa reunião, que vão continuar sem receber, isso precisa estar ajustado. Eu não sei como resolver isso, mas eu acho que é uma tarefa da Secretaria Executiva, já que a falha está entre ela e a IMA. Eu considero isso relevante, Ângela, e até estou, agora, por sua fala, eu estou inclinada a fazer o seguinte, a suspender a reunião, porque o ponto essencial de pauta hoje, nós teríamos que ver quem não está, né, aqui, porque o ponto único de pauta, de dinâmica mesmo de trabalhos, é a constituição das câmaras técnicas e das comissões e das representações. Se não temos alguns conselheiros presentes, entre titulares e suplentes, eu suponho que a gente está prejudicado na qualidade desse trabalho. Então, eu vou indagar já a vocês. Por gentileza, eu também gostaria de manifestar, eu acho que é Tiago Dira. Tiago, por favor. Assim, é com muita estranheza que a gente percebe mais uma ação da Secretaria Executiva, porque a gente está já passado um mês da eleição, todos os conselheiros receberam e-mails para poder participar da eleição, os novos conselheiros. Então, com muita estranheza que a gente recebe essa justificativa por parte da Secretaria Executiva, que se soma a todas essas ações arbitrárias que vem acontecendo desde a eleição, né? Por exemplo, professora Maria Helena, o secretário executivo pediu uma questão de ordem, não tem nexo nenhum, como ele fez há poucos instantes, entendeu? Me parece que essa Secretaria Executiva desconhece completamente o regimento interno do Conselho, desconhece a lei que cria o Conselho, desconhece a prática de atuação nos conselhos. Porque não existe nenhuma previsão para que o secretário executivo peça uma questão de ordem. Isso é uma questão dos conselheiros.
o papel dele é um papel assistencial aí, né? O papel dele é assistir o Conselho nas demandas que está descrito na lei. Então, assim, a Secretaria Executiva vem tomando são diversas ações da Secretaria Executiva, que no momento oportuno eu vou tratar disso com os conselheiros, que, assim, fogem completamente da legalidade. Por exemplo, essa justificativa que foi apresentada sobre não receber os e-mails. Bem, veja bem, eu recebi todos os e-mails da Secretaria Executiva e não recebi esse, por quê? Né? Meu e-mail estava cadastrado, por que eu não recebi esse e-mail? É um negócio, muito estranho, no mínimo muito estranho, entendeu? Mas eu quero tratar desse comportamento da Secretaria Executiva num momento específico, eu vou tratar, seja no momento no espaço meu como conselheiro, ou seja, ocupando de novo a presidência, se a justiça se fizer nessa cidade, né, voltar a ocupar essa presidência. Os absurdos que foram cometidos, e que continuam sendo cometidos, como esse último aqui, de diversos conselheiros não receber a convocação para a reunião, nem link para a ata, nem etc. Então, é uma postura, muito preocupante a postura da Secretaria Executiva, e a gente sabe muito bem que a Secretaria Executiva está atuando politicamente em nome da Secretaria do Clima, do secretário do Clima, né? Então, para não deixar aqui só responsabilizado a ponta aqui no Conselho, né, que é quem está fazendo esse trabalho perverso de obstrução dos trabalhos do Conselho de Meio Ambiente. Obrigada, Tiago. Eu tenho a proposta, deixa eu ver quem mais está. Glauco, por favor. Mãos levantadas, o Glauco estava com a mão levantada, é conselheiro representante de entidade suplente. Tereza, você já falou ou é ainda a sua mãozinha? Já falei, desculpa, esqueci de abaixar. Por favor, Conselho Municipal do Meio Ambiente, é o Carlos Alberto? Leandro, você quer falar também? Leandro Prazo. Eu vou poder falar? Eu perguntei a você. Então tá. Então, por favor, primeiro, Leandro, só um minutinho. Bom, de novo, a questão dos e-mails, eu já fiz vários processos eleitorais e nas primeiras convocações é normal ter algum problema de e-mail. A lista de e-mail foi a mesma para a convocação e compareceu todo mundo. Então, me causa estranheza alguns não terem recebido. Pode acontecer algum problema, mas assim, a gente fica numa posição também, como que eu vou saber que a pessoa não recebeu? Pode ter caído numa caixa de spam, por exemplo, acontece muito. E assim, de novo, eu deixo aqui o contato telefônico para a gente. Por exemplo, tem uma entidade aqui que tem um e-mail que é de uma pessoa que nem é da entidade, entendeu? No cadastro do Condema. É óbvio que os 3 não vão receber, porque não veio e-mail de cadastro. E a gente vai ficar sabendo como. Se veio um e-mail, a gente mandou para aquele e-mail do cadastro. Agora, a pessoa não recebeu, tem que verificar ali caso a caso por que não recebeu. Foi algum erro de grafia? Foi algum problema no sistema da IMA? A gente tem que ver caso a caso. Não dá para generalizar, falar, algumas pessoas não estão recebendo. Às vezes tem integrantes da prefeitura que não recebem. Então, assim, não tem nada a ver isso que está sendo colocado. Eu sou, só para justificar aqui, eu estou numa posição aqui imparcial, tá? Eu sou funcionário de carreira desde 98, não tenho intenção nenhuma de ficar cerceando palavra, não mandando convite para algum conselheiro ou outro. Justamente a posição lá da Secretaria Executiva é para ser isonômica, né? Não ter lado nenhum. E é por isso que eu estou lá. Então, assim, a gente vai olhar caso a caso, vai olhar no e-mail de cadastro, vai ver se é um erro de letra, de grafia, alguma coisa. Nas primeiras convocações acontecem. Às vezes o e-mail cai na caixa de spam, a pessoa não vê, tem que ir lá tirar desse lixo eletrônico, tem que ver caso a caso, não dá. Então, Carlos Alberto, já explicado, eu vou pedir a vocês que façam um controle, verificando por esta mensagem aqui. Por exemplo, a professora Vera Santana, pediu num grupo que a gente encaminhasse, e eu mesma, pessoalmente, encaminhei a ela,
certo? A pauta. E, então, esse é um fato que acontece por algum erro, não se sabe, tá? Então, eu vou pedir ao pessoal da Secretaria Executiva que telefone mesmo para os conselheiros que estão eleitos e que, por acaso, não estejam presentes hoje aqui. Porque os que estão, por favor, mandem um e-mail para o Conselho, para a Secretaria Executiva, para conferir, né? Incluindo o Tiago, por exemplo. Leandro, você pediu a palavra também? Perfeito, presidente. Eu só ia reforçar o que o Carlos já falou já. Ok. A lista, só para um esclarecimento mais técnico, a lista ela é inserida pela IMA, porque ela é feita pela IMA, pela lista de transmissão. Assim como existe lista de transmissão para diversas finalidades. Então, uma vez que a IMA coloca o e-mail lá, a gente consegue também não só olhar na lista para saber quem está na lista, a gente consegue também saber se a pessoa recebeu, se ela abriu. Então, a gente pode pedir para a IMA essa conferência para a gente bater as informações também, porque muitas vezes as pessoas falam que não receberam e, como o Carlos disse, foi para a caixa de spam, foi para uma lixeira e ela não percebeu. Mas esse fato realmente acontece. Tem a questão do spam, tem a questão do e-mail da pessoa, tudo pode interferir. E a gente lembra aqui que essa reunião ela sempre é transmitida pelo YouTube. Então a pessoa pode voltar à reunião, pode ver ela 10, 15, 20 vezes que ela fica lá permanente. Então isso corrobora aqui para o que o Carlos falou da isonomia da questão de todos terem acesso. Só isso. Só. Ok, obrigada. O fato de a reunião estar em vídeo na sala virtual lá do Condema não repõe a ausência da pessoa, talvez, numa reunião. Então, nós temos que ajustar essas coisas, né? Falando eu como conselheira ou falando eu como esta tal presidente ad hoc, que eu, repito, estou bastante inconformada ou inconfortável, nem sei mais, é um desconforto muito grande para mim, certo? Mas, de qualquer modo, eu vou, então, agora repor, né? O nosso tópico de pauta era, eu vou ler lá na convocação, por que apaga, fecha? Na nossa convocação, a gente tem os considerandos, porque essa não foi uma convocação normal, as atas com os links, né, os links para suas observações já no Drive, então elas vão ficar registradas no link. O Carlos Alexandre, que disse que tem observações a fazer, eu sugiro que você já coloque as suas observações no Drive, para que a gente avance rapidamente na reunião próxima, porque, afinal, vamos ter, de fato, algumas observações, né, uma situação bem fora do padrão, não é? Por favor. Vamos lá, espera um pouquinho, o Leandro falou. Carlos Alexandre, por favor. Com licença, presidente. Eu estou com a mão levantada já há algum tempo e mas você as pessoas estão me atropelando. Mas eu chamei você faz tempo e você não... Eu precisei sair para atender uma ligação, eu preciso tirar uma dúvida rapidíssima. Por favor. Me desculpa, Carlos Alexandre. Isso, fica à vontade, Glauco, por favor. Se essa reunião está sendo convocada com a Maria Helena como presidente, eu estou deduzindo que nós estamos na gestão Maria Helena. Se está na gestão Maria Helena, a minha dúvida é a seguinte: a ciclativa é titular ou é suplente? Nós estamos na nova gestão, Glauco. Então eu sou suplente mesmo. Tá bom. Obrigado. Os vídeos já estão divulgados, né? Então nós estamos na nova gestão e a minha situação só é que é irregular. Tá bom. Não obrigado. eu não estou irregular, por favor. Tá eu estou cumprindo a decisão judicial, a determinação judicial como cidadã. Tá bom. Obrigado pelo esclarecimento. Desculpe a interrupção. A sua presença é sempre agradável, e como também da outra, como a gente chama, a entidade que está representando a outra suplente da nossa área de entidades ambientalistas, né? Carlos Alexandre, por favor.
Eu só queria reiterar aqui, com relação às funções, a Secretaria Executiva do Conselho de Meio Ambiente, com base no artigo 4º do Regimento Interno, ela é órgão do Conselho de Meio Ambiente. E dentre as suas atribuições, né, está atender e se observado os requisitos legais, né, atender solicitações, expedições de certidões, atestados, documentos, informações de qualquer interessado e pedido de vista dos membros do Conselho. Assessorar as atividades das câmaras técnicas, né, das comissões, fazer publicar no Diário Oficial e, naturalmente, da reunião ordinária do CONDEMA. O pedido de questão de ordem por parte da Secretaria Executiva, ela é factível, ela existiu no CONDEMA sempre, e ela sempre teve um papel no sentido, inclusive, de trazer a orientação do que diz muitas vezes o próprio regimento interno, ou algumas outras regras e tudo mais. Então, assim, nós estamos, infelizmente, senhora presidente, com respeito a toda a sua fala na abertura aí, diante de um momento bastante delicado mesmo do Conselho, mas ele está nessa situação, não é pela essa dissonância cognitiva que está se colocando aqui de questão política, absolutamente, é por uma questão de entendimento técnico legal, né? Houve um entendimento no momento, eu chamei a atenção, inclusive, na reunião, não quiseram nem ler. Não vamos discutir a reunião, por favor, Carlos Alexandre, nós não vamos discutir a reunião. Tiago se manifestou aqui, colocando algumas coisas, e eu estou falando do regimento. Somente se restrinja, por favor, a questão... Estou falando do regimento. Então, aí o que acontece? O regimento interno, ele é claro nas suas escritas. Então, assim, o mérito que vai ser discutido pelo juiz posteriormente... Por favor, Carlos Alberto, Alexandre, a gente não vai falar neste momento sobre isso. Neste momento, apenas a observação... A senhora não deixa eu concluir para a senhora entender o que eu estou querendo falar, eu não estou querendo entrar no outro assunto. Eu estou querendo dizer o seguinte, é que está se fazendo uma miscelânea do entendimento do regimento, por exemplo, com relação a essa questão da Secretaria Executiva. E eu acho, assim, que a gente deveria buscar unidade aí, por mais que haja coisas a serem decididas, e aí ótimo que o juiz vai decidir, porque daí pacifica isso e nós vamos ao trabalho, porque não há nada de pessoal aqui, eu particularmente não tenho absolutamente nada de pessoal contra ninguém, é uma questão técnica legal. Decidido isso em juízo, fica claro como vai ser dada a sequência posteriormente, e nós vamos ter aí tranquilo, mar mais tranquilo nessa questão para poder andar. O que nós não podemos é generalizar essa questão de acusações. Eu mesmo via o e-mail do CONDEMA, e é isso que eu queria também, para encerrar a minha fala, eu também vi hoje o e-mail, em virtude dessa situação aí que a senhora colocou até com toda a propriedade, que acaba sendo vexatória de nós estarmos aí nessa discussão toda, muitas pessoas estavam aguardando a decisão aí do que ia acontecer no CONDEMA e talvez não estavam nem acompanhando, talvez até receberam o e-mail e não viram ainda. Vão ver agora que aconteceu. Então, acho importante primeiro a gente levantar as informações, ver o que de fato está acontecendo, a gente ter o cara... Eu não tô aqui... Você pode se restringir à questão de ordem do regimento? Por favor. Eu não pedi Nesse momento, eu não pedi questão de ordem, eu estou falando na fala do conselheiro. Você tinha falado sobre a questão de ordem, somente isso. E porque eu quero fazer a decisão, e daí vai ter o momento da fala dos conselheiros. Tá ótimo, é que todo mundo pode falar quando é para falar batendo, né, presidente? Quando é o contrário, a senhora sempre se impõe dessa forma que a senhora coloca. E isso daí é justamente a imparcialidade que não está acontecendo no conselho. A presidência, ela tem que ter imparcialidade, só isso. Obrigado. Eu apenas estava pedindo, Carlos Alexandre, que você explicasse a questão regimental da questão de ordem. E agora a gente vai dar continuidade, apenas para eu saber, dos senhores conselheiros, se concordam em que, não estando todos os presentes, tendo havido essa situação complicada de ausência de recebimento de mensagens, de convocação, etc., se nós podemos suspender a reunião, deixar até em aberto essa reunião. Eu não sei se funciona assim, ou a gente já faz a convocação para uma extraordinária na próxima quarta-feira, valendo esta nossa decisão gravada, já como a primeira identificação de convocação.
Então, alguém está em desacordo? Eu vou perguntar primeiro se há alguém em desacordo, que a gente suspenda a reunião agora e passemos a fazê-la, a completar essa pauta na próxima quarta-feira. Alguém discorda dessa proposta minha? Eu levantei a mão, posso falar? Quem é, por favor? Deixa eu ver. Valquíria. Não está escrito aqui, mas tudo bem, por favor. Presidente. Diga. Nós não temos quórum. Nós temos quórum. E nós não podemos agilizar as votações dos PTAs, porque eu entendo que é um momento importante para o CONDEMA, para que o CONDEMA possa refletir no seu futuro, nos encaminhamentos e tudo mais. Mas deixar de fazer o que o CONDEMA precisa fazer nos coloca também numa situação de fragilidade, pela necessidade dessas ações que a gente tem que fazer. A gente tem que dar atenção para os PTAs. Exatamente. E aí foram analisados, viu, Valquíria? Nem teve análise do trabalho da comissão, eu creio. Eu não sei, Tereza, você analisou algum? Desculpe interromper. Carlos Alexandre, depois você disse que eu que corto sua palavra, né? Outras pessoas também cortaram várias vezes, a senhora deixou. E ao outro lado, a senhora não questiona. Quando sou eu que coloco, a senhora faz essa posição. Então, a senhora seja mais imparcial. Então, é isso. A gente vai adiar hoje, mas aí a gente faz essas análises, essas votações na quarta-feira, é isso? Valquíria, então, como eu tinha comentado, nós estamos com uma situação de ausência de pessoas que disseram que não estão aqui porque não receberam a convocação. A pauta de hoje é a reorganização das comissões, das câmaras técnicas e das representações. Se eu tenho ausência de conselheiros, titulares ou suplentes, porque os suplentes também podem e devem, é necessário, fundamental que participem das comissões, das representações tais. Então, eu estou propondo exatamente isso, que a gente continue essa reunião já na próxima quarta-feira. Porque mesmo tendo quórum. Mesmo tendo quórum. A minha proposta é essa, você está fazendo uma nova proposta, certo? Então, a gente pode pôr em votação a sua proposta também. Não, eu não quero pôr proposta, eu só queria entender o porquê adiar, mesmo que haja esse desencontro dos e-mails, mas o quórum está garantido. E o que nós estamos buscando com isso? Na verdade, eu posso esclarecer que é o seguinte, estou buscando que exista a representação de todas as pessoas que desejem participar das câmaras técnicas. Nós temos agora em atuação 4 câmaras técnicas neste conselho. As originais, que estão previstas regimentalmente, que são a de planejamento ambiental e de licenciamento ambiental. E mais duas, uma é a de arborização urbana e a outra de segurança hídrica. Então, nós temos que recompor essas câmaras técnicas, porque há conselheiros novos que estão chegando e provavelmente estejam querendo incluir-se nessas pautas, né? Nessas câmaras e comissões, ok? Então, é por isso que eu estou sugerindo e vou fazer aí a pergunta. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação, além dessa da Valquíria? Eu tinha levantado a mão, mas a sua resposta... Eu vou pedir ao Carlos Alberto, por favor, Carlos Alberto, apague essas mãozinhas e eu vou pedir que todos levantem outra vez, porque aqui aparece assim, mais uma mão, eu não sei qual é essa outra mão que está levantada. Carlos Alberto, você pode dizer para mim, você consegue enxergar ou o Leandro? Eu vejo aqui agora, sim, Emília quer falar, depois Gustavo, por enquanto. Emília, por favor. Olha, acho que nós precisamos, pelo menos nessa reunião, refazer as câmaras técnicas, porque eu também concordo com a Valquíria que nós não podemos deixar os PTAs irem rolando ladeira abaixo, mas eles têm que ser avaliados pela Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental. Então, no mínimo, temos que ter uma Câmara de Licenciamento Ambiental instalada e
pedir a ela uma certa agilidade. Eu não acho que ela vai conseguir olhar todos esses PTAs que estão atrasados, mas a gente pode, inclusive, conversar com a prefeitura para saber quais são os PTAs mais urgentes de serem analisados e ver se a Câmara consegue analisar isso. Uma outra coisa também que a gente pode estar fazendo, presidente, ao invés de chamar uma nova reunião na quarta, deixar esta reunião aberta até quarta que vem. Né? Então, no sentido pois é, porque no sentido de que as pessoas têm que saber que elas não foram convocadas para essa reunião, então a reunião estando aberta, tão logo elas recebam o convite, a reunião continua, né? E aí dá tempo de todo mundo ler as atas para a semana que vem e ver se até a semana que vem a Câmara de Licenciamento Ambiental pode minimamente ler, sei lá, uns 4 PTA, 5, porque afinal de contas isso aqui tudo é feito de forma voluntária, né? Então toma muito tempo. Mas eu entendo que a gente está com um empilhamento, porque eu me lembro que alguém vomitou um monte de PTA no e-mail da gente, né? Então não dá para a gente ler aquilo tudo, isso vai levar um mês para pôr isso em dia, né, quando o Condema voltar a trabalhar normalmente, mas podemos, pelo menos, saber da prefeitura o que é que está em situações mais complicadas, delicadas, para que a gente possa tentar minimamente agilizar. Podemos até fazer aqui um esforço e meio que engordar a Câmara de Licenciamento Ambiental para que a gente possa rapidamente liberar alguns PTAs e depois ela volta ao seu tamanho normal. Vejam que se a gente vai ter essa proposta, na sequência da reunião, a gente já terá que pôr os pareceres em votação, né? Para que o conselho, o colegiado se manifeste, ok? Eu estou preocupado aqui com o Centro Nacional de Pesquisa em Energia de Materiais, que é o CNPEM. Esse a gente viu, e nós temos sim que fazer análise muito criteriosa desse protocolo, porque a gente já fez na outra gestão reuniões com os dirigentes mesmo, né, os gestores do CNPEM, e porque há problemas sérios lá dentro, não é? Inclusive a questão do esgoto. E a gente precisa trabalhar com seriedade, com relação. Lá tem fossa para 750 pessoas, eu vou botar o link aqui. Tereza, daqui a pouco eu vou te chamar, daí você explica melhor, tá? Só um minuto, então, agora, deixa eu ver quem mais nós temos. Tereza mesmo, você. Eu vou colocar o link aqui da reunião que a gente fez, e que o chefe lá do CNPEM, que eu não me lembro o nome, o presidente, ou enfim, eu vou chamar de chefe, porque é quem manda lá, desculpa, mas eu não me lembro qual era o cargo. E ele fala que lá não tem esgoto, tem fossa para 750 pessoas. Então, não é que é sério, é seríssimo, né? Porque você fala, é uma coisa tão moderna, tão não sei o que de átomo, que analisa não sei o que, bibi, e daí? Não tem esgoto, entendeu? Aliás, ninguém ali tem esgoto. Só tem a coleta de esgoto daquele que faz coisa para veneno para agricultura, como é que chama lá? Aquela fábrica que tem lá. Não me lembro. Usina Verde, você quer falar? A Cargill. Cargill, isso mesmo. Cargill. Só eles que têm um tubo lá que leva o esgoto não sei para onde. E a escola nova que disseram que tem a estação, mas eu não sei se tem já. O resto não tem. Então, e ali também não pode ampliar a rua, porque mexe no negócio do átomo. E a prefeitura concorda em licenciar a escola, que tem que ampliar a rua e não pode ampliar. Então, assim, é uma coisa louca, né, o que acontece ali. Então, vamos fazer o seguinte, alguém mais gostaria de pertencer, de participar, pelo menos neste momento, ainda de maneira menos formal, da Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental? Estou acatando aqui a sugestão da Emília, não é? Além da Tereza, do Eduardo, que era o presidente da Câmara Técnica, eu esqueci os demais, mas o Carlos Alberto deve ter a composição. Você consegue encontrar aí, Carlos Alberto, a composição da Câmara Técnica de Licenciamento?
Tem sim. A Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental estava composta pela Tereza, o Amoroso, o Plínio, o Rodolfo, o Eduardo Balespi, o Márcio Tonelotti, a Cláudia Esmeriz e o Carlos Alexandre. Ok. Então, essas pessoas podem verificar se conseguem acompanhar esses PTAs disponíveis para, na próxima quarta-feira, a gente ter alguma análise já, né, do que seja necessário. Tudo bem assim? Tudo bem, Tereza? Carlos Alexandre, tem mais o Amoroso que não está. Somente essas pessoas podem, eu poderia fazer parte disso também? Sim, é o que eu sugeri, que vocês possam ampliar este grupo agora, formalmente ainda, né? As senhas estão mantidas, né, secretário? As senhas estão mantidas para acesso, né? Desse pessoal, sim, né? Continua normal acesso. Apenas a Valquíria a gente vai precisar providenciar, depois eu entro em contato com o Valquíria para falar. Todos continuam membros do Condema? Como? Todos continuam membros do Condema. Então, o Amoroso não continua, o Amoroso não está, mas os demais sim. Muito bem. Por favor, Carlos Alberto. Você pode, por favor, repetir o nome dos membros da Câmara Técnica de Licenciamento? Tereza, Luiz Cláudio Amoroso, Plínio, está. O Rodolfo, Eduardo Balespi, Márcio Tonelotti, Cláudio Esmeriz, Carlos Alexandre e agora a Valquíria. Isso. Certo? Então, somente para a Valquíria que vai ser necessária a providência de chegar aos documentos, não é? Ok? Podemos, então, eu vou passar a palavra. Alguém mais quer acrescentar? Nós temos como último item sempre a fala dos conselheiros sobre outros. Nós só não podemos fazer a discussão do que está aguardando a disposição, a determinação, a sentença judicial. Alguém gostaria de acrescentar algo? E a gente retorna. Eu tinha me inscrito, mas minha fala é bem rápida. Quem está falando? O Gustavo. É o Gustavo. Minha fala é bem rápida. Eu gostaria de pedir o cuidado de todos nós, aliás, quando a gente for proferir qualquer tipo de afirmação acerca, principalmente do trabalho dos servidores públicos, levantando qualquer tipo de desconfiança, qualquer tipo de leviandade na atuação do serviço público. No exercício do nosso cargo, a gente tem fé pública. E a não ser que se tenha prova de alguma coisa, eu gostaria de pedir esse cuidado para que não seja levantada nenhuma acusação quanto aos servidores que compõem esse conselho ou que fazem parte da Secretaria Executiva. Eu acho que não é justo com o trabalho dos servidores e qualquer tipo de acusação sem prova é leviana e ilegal, principalmente. Obrigado. Quem mais gostaria de comentar? Carlos Alberto, você pode ler para mim? Eu acho que eu estou conseguindo ler, mas veja só, Tereza de novo, a Tereza já falou, né? E depois Tiago. Professor, eu só me inscrever para essa comissão temporária aí do licenciamento ambiental. Certo, então e também a Valquíria. Que me fosse fornecida as senhas e os acessos lá. O Carlos Alberto vai, então, providenciar isso também para você. Alguém gostaria de acrescentar algo e a gente suspende a reunião até quarta-feira que vem? Não, eu queria fazer lembrar também as pessoas que, por essa fala do Gustavo, é que quando a gente ingressa aí para fazer parte de um conselho, mesmo a pessoa sendo da sociedade civil, ela se torna um funcionário público facultativo. Então, assim, nós estamos entre os pares aqui, né? E todos merecem a mesma régua de respeito, dos dois lados, né? E a gente vai conseguir fazer uma boa condução e os entendimentos, eles vêm com o tempo. E as discussões, elas precisam acontecer. Então, eu vou pedir que todos tenham tranquilidade de levar as conversas adiante, e deixando as agressividades de lado, e a gente consegue caminhar junto.
mas que nós estamos entre os nossos iguais. E que, nesse momento aqui, com essa representação facultativa, as responsabilidades recaem sobre todos, né? Estamos todos juntos, tá bom? Sim, obrigada. Alguma observação? Antônio, por favor. Sobre essa questão, a questão é que o filósofo dessa história não está presente. Quem que obrigou, por exemplo, o Carlos Alberto a assumir a posição que ele assumiu, né? Foi secretário da Seclima, foi o prefeito. Então, essa fala essa fala de que vocês estão fazendo, Gustavo e a Valquíria, cheguem até eles, né? E aí, porque são autoridades, elas não vão nem ouvir, né? Não pode, tá certo? Nós temos consciência, somos funcionários públicos, tá certo? E respeitamos muito o Carlos. Eu entendo, assim, a situação do Carlos também, sabe? A situação complicada, tá bom? Mas o que nós estamos cobrando aqui é seguir o regimento do Conselho, é isso, sabe? É isso, seguir o regimento, nossa. Professor, como não teve uma inscrição aqui... Por favor, agora, quem é que está com a mão levantada? Cláudia Esmeriz, por favor. Eu levantei a minha mão já faz algum tempo já. Tiago, você aguarda, por favor, eu vou passar a palavra agora para a Cláudia, porque eu já pensei que tinha passado a palavra a você. Por favor, Cláudia, depois eu chamo o Tiago. Boa tarde para todos. Eu gostaria de fazer um convite. Eu faço parte da APA Viva e a APA Viva ela faz parte do Fórum Socioambiental. Esse grupo, né, de ambientalistas da cidade de Campinas está realizando reuniões em determinadas regiões da cidade. E agora, dia 29 de junho, às 9h30 da manhã, na Casa de Cultura de Souzas, a gente vai realizar a segunda reunião sobre as demandas da região de Souza Joaquim Egídio, Regional 14, né, que é a APA de Campinas. Então, gostaria de passar o convite a todos, tá bom? Só isso. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Tiago, por favor. Tiago. Bem, assim, eu não sei se ficou um momento de fala dos conselheiros propriamente, mas, de todo modo, falar diretamente aqui, porque não existe nenhum discurso aqui para fora da realidade, né? O que eu falei na minha primeira fala está dentro da realidade. O que aconteceu nesse último mês no Conselho é algo sugênero, nunca aconteceu. O secretário executivo tomou as prerrogativas que não são dele, tomou uma decisão que não tem previsão legal e estatutária dele fazer. Então, Valquíria, Gustavo, o funcionário público, ele tem um respeito aqui, eu atuo dentro dos conselhos há muito tempo, o Gustavo não lembro dele, mas a Valquíria sabe disso, estou atuando nos conselhos há muito tempo, sem desrespeitar, sem fazer nenhum ataque no campo pessoal, mas aceitar uma postura deliberadamente antidemocrática por parte da Secretaria Executiva, eu não vou fazer, como não fiz, como recorri, inclusive, à Justiça, para que a Justiça mediasse, considerando o tamanho da arbitrariedade da Secretaria Executiva tomar medidas suspensivas contra um pleno do Conselho, que é inclusive a ata que a gente deveria votar. Ele tomar medida suspensiva a partir de um pedido da chapa derrotada. Quem desrespeitou aqui, caro conselheiro Gustavo, não fui eu, quem desrespeitou aqui foi a Secretaria Executiva. Desrespeitou não só a mim, mas desrespeitou todos aqueles que vieram aqui participar e tiveram a sua decisão anulada por um ato do secretário executivo. Sem nenhuma base legal. Eu perguntei já para o secretário executivo qual a base legal para a Secretaria Executiva tomar uma decisão desse porte de suspender uma Assembleia do Conselho. Porque ele tomou essa decisão antes mesmo de ter um parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que é um absurdo, porque a Secretaria de Assuntos Jurídicos ela não é órgão recursal do pleno do Conselho. Porque senão aqui, esse papel que a gente faz é um papel de idiota. A gente vir numa reunião, participar de uma reunião, a gente deliberar, e a Secretaria de Justiça fazer um parecer por dela mesma, e mandar para o prefeito, e o prefeito fazer um despacho e desconsiderar o nosso trabalho, é um desrespeito ao Conselho de Meio Ambiente, é um desrespeito à democracia participativa. E o secretário executivo, ele é quem começou isso, quando ele tomou para si as prerrogativas que não são dele. Então, se eu falo aqui com muita tranquilidade, de que eu vou fazer esse enfrentamento.
Porque eu luto por um conselho democrático, popular, amplo, e se o funcionalismo público se submete, se permite fazer aquilo que é ilegal, não vai ser essa representação da sociedade civil que vai passar pano, que vai deixar isso de qualquer jeito. Não, a gente está, inclusive, tomando todas as medidas. Inclusive, pediu abertura no Ministério Público para que apure a conduta, tanto do secretário executivo, quanto do secretário do Clima, quanto do próprio prefeito. A gente fez esse pedido junto ao Ministério Público. E a gente ingressou com uma ação na Justiça. Por quê? Porque a gente entende que é um absurdo, atrás de outro absurdo, a Secretaria Executiva tomar para si, usurpar a função pública da presidência do Conselho. Vejam, senhores, a gente teria uma reunião convocada pela diretoria dos conselhos. Senhora presidente, a senhora falou que nós não iríamos entrar na pauta da discussão e a senhora deixa a senhora conduzir a reunião de forma inadequada, presidente. Por favor. O que está acontecendo aqui é um absurdo, tá? Porque, assim, a senhora não deixa ninguém falar a respeito da pauta. Quando é o Tiago ou qualquer pessoa que está, a senhora deixa isso acontecer. Então, assim, eu estou saindo dessa reunião porque eu não reconheço esse pessoal. Estou falando. Leandro, eu estava falando. Quem vai dizer que concluiu meu tempo é a presidência. Não é você interromper meu fala, Carlos Alexandre. Então, por favor, me respeite. Me respeita muito. Me respeita muito. Eu não estou falando nenhuma inverdade aqui. Eu estou falando sobre os fatos que aconteceram. Você fez um pedido, Carlos Alexandre, para que fosse suspenso o processo eleitoral, que fosse investigado, porque isso aí não circulou amplamente, e a Secretaria tomou esse pedido como suspensivo. Qual que é a legislação que permite isso suplantar a decisão do pleno do Conselho? Aonde está isso na legislação? Quero saber, eu quero que os senhores me citem essa legislação. Então, assim, vou encerrar, professora Maria Helena, eu vou encerrar dizendo o seguinte, que a minha fala aqui é uma fala que vai fazer enfrentamento mesmo a esse tipo de posicionamento, sem nenhum receio, porque eu estou aqui do lado da verdade dos fatos, não estou inventando, não estou criando nada, é a verdade dos fatos. Tudo bem? Agradeço muito, professora Maria Helena, a sua disposição, inclusive, de ocupar novamente a presidência, apesar de toda essa situação vexatória para o Conselho de Meio Ambiente, vexatória. Por favor, alguém mais gostaria de se manifestar agora? Só para responder ao Tiago rapidamente. Quem está falando? É o Gustavo. Posso estar errado, viu, Tiago? Mas, assim, eu, pelo meu entendimento, eu entendi que não foi de iniciativa da Secretaria Executiva a anulação dos atos da reunião, nem nada nesse sentido, tanto que ela se encerrou com a eleição finalizada. Pelo que eu entendi, houve depois o ingresso de um recurso por parte da chapa que havia, no caso ali, perdido. E a partir desse recurso é que foram dados os atos administrativos internos da prefeitura. Foi o meu entendimento, posso estar errado também, tá? Só para deixar claro, porque eu não concordo quando você disse que foi de iniciativa da Secretaria Executiva. Presidente, isso não é questão de ordem. Primeiro a licença para falar. Depois de conceder, sim, vocês falam. Eu apenas tenho um reparo a fazer na fala do Gustavo. Gustavo, não sei se você leu os documentos todos, o processo todo. É importante, eu acho, nessa situação, que todos os conselheiros, eu tentei fazer aqui o registro dos fatos, todos eles. Se for necessário, nós enviaremos a todos os conselheiros toda a documentação disponível sobre todos os fatos, ok? Emília, por favor. É só uma questão de ordem. A gente só estava tentando construir a Câmara de Licenciamento e deixar a coisa aberta. Não se deu palavra livre para conselheiro nenhum. Eu acho que a gente devia começar. Eu sei que está todo mundo com o nervo à flor da pele, estamos todos excessivamente irritados. Isso é uma situação completamente anormal. Nem na época do Chico Amaral a gente passou por uma situação dessa, quando o conselho, ele tornou o conselho consultivo. Mas, enfim, aconteceu. A gente tem que seguir a pauta, porque senão a gente vai ficar aqui rodando em círculos, e a gente agora está esperando uma decisão judicial. Então, se todo mundo vai acatar que essa reunião não se termina hoje, que essa reunião vai ficar até quarta-feira que vem, que todos os conselheiros têm que ser novamente notificados da continuidade da reunião, que a única coisa que nós decidimos fazer aqui foi
nomear pessoas para, neste momento, trabalhar na Câmara de Técnico de Licenciamento Ambiental, para que na próxima quarta-feira a gente venha aqui liberar 1, 2, 3, a gente nem decidiu quantos PTAs a gente vai liberar em uma semana. Quantas pessoas vão trabalhar nessa Câmara? Vamos só resolver isso, porque está todo mundo aqui num nível, a gente está com nervos à flor da pele, está todo mundo irritado. Eu sento nesse Condema, não sei nem se o Plínio está aqui, mas desde priscas eras, né? E nunca tive nessa situação, mas eu acho que não é o momento da gente fazer isso. Eu sou, como muita gente já me xingou, eu sou muito legalista, tem um juiz tomando decisão, esperemos a decisão do juiz. Milhões de pessoas aqui fizeram coisas muito erradas, mas isso a gente vai ver como é que o juiz vai ver isso, e a gente dá continuidade a partir daí. Eu só queria que a gente terminasse pelo menos isso, porque essa enxurrada que a gente recebeu do nada, depois que o juiz criou a liminar, é um absurdo, não é assim que as coisas devem ser feitas. Simplesmente chegou um monte de... E o que a gente vai fazer? Isso não é feito individualmente? Que papelão é esse da Secretaria do Clima simplesmente jogar no meio de todo mundo não sei quantos mil PTAs? Como se, já que o juiz mandou o Condema continuar trabalhando, vocês resolvem isso aí. Não é assim que o regimento manda isso ser resolvido. Então, essa reunião é mais do que importante, a gente tem que fazer isso, a gente tem que atender o que o juiz solicitou que fosse feito, e vamos, por favor, acalmar um pouco os ânimos, porque está todo mundo muito irritado. Acho que não tem ninguém aqui que não esteja irritado com essa situação, de estar numa situação assim. Acho que a sua carta foi ótima, excelente, o que você fez foi muito bom, abriu a reunião, deu o tom da reunião, e a gente não deveria alterar o tom que você deu no começo da reunião, porque isso não vai ajudar em nada. Obrigada, Emília. Então, eu tinha, sim, aberto a palavra às pessoas e talvez não fosse o momento, eu teria que ter feito algumas considerações a priori, né, sobre tempo, inclusive na próxima reunião, eu estabelecerei, por favor, vou ler, tem uma questão de 1 minuto, eu vou estabelecer, vou pensar sobre quantos minutos e depois, se houver necessidade de prorrogar, mais 30 segundos. A gente que trabalha com hora-aula, né, professora Vera, sabe muito bem que tem que concentrar seu conteúdo nos 50 minutos. Eu dava aula, eram 50 minutos, não sei se alterou, mas a gente tem que controlar o campo de reflexão de cada tópico, de cada escolha temática, pode se ampliar sem fim, não é? Então, a gente tem que ter habilidade para ser conciso. Nem eu estou sendo tão concisa assim agora, mas é aflição. Mas tudo bem, então, podemos suspender a reunião neste momento e retornaremos às 14 horas da próxima quarta-feira, e eu não tive tempo de olhar no meu calendário, mas salva-nos Mas, presidente, quem que é a Câmara Técnica de Licenciamento? A Câmara Técnica já foi falada mais de uma vez, hoje, certo? Então, eu vou pedir mais uma vez, por favor, Carlos Alberto, repita, a gente tem... Eu vou falar os que eu lembro e você vai acrescentar se eu estiver me enganado. Nós temos já, da outra Câmara Técnica, Tereza, Carlos Alexandre, Eduardo, o Amoroso, que não está no Conselho agora, eu não sei se ele gostaria de continuar como engenheiro que é, não é? Mas, Maria Helena, ele não pode, Maria Helena, tem que ser os membros do Conselho. Não, tudo bem, então ele não... Não tem que saber quem que são membros atuais do Conselho. Eu estou dizendo todos eles. Veja mas bem. O Amoroso não é. Tá bom, então o Amoroso não é, por favor, obrigada, tá? Desculpe o meu engano, mas então, estavam Tereza, que continua, Carlos Alexandre, que na época não era, porque ele era apenas entidade suplente, ele agora está titular de outra entidade. Temos o Eduardo, que é suplente da própria Guardinha, temos, eu acho que o Plínio, o Rodolfo, e agora a Valquíria, o Tiago, e mais um que eu esqueci agora. Por favor, Carlos Alberto. Márcio. O Márcio Tonelotti, da Sanasa. A Cláudia Esmeriz, da Apaviva. Cláudia Esmeriz, da Apaviva. E alguém mais novo é a Valquíria, o Tiago, e quem mais, Carlos Alberto? De novos que entraram nessa reunião foi a Valquíria, o Tiago,
O Carlos já estava, né? O Carlos Alexandre já estava. Carlos Alexandre já estava. Ok? Então, estamos assim. Você pode... uma outra questão, eu não entendi a enxurrada de PTAs que veio, porque assim, a gente não parou de encaminhar os PTAs, e assim, eles são emitidos semanalmente, e isso não foi interrompido, e nem está sendo retomado, simplesmente não parou. Toda semana vem uma listagem e isso não foi parado, assim, em nenhum momento, né? Então, eu não entendi essa fala. Eu acho que nós não vamos entrar nessa discussão, a gente vai precisar ler no regimento interno tudo que está incluído na descrição do funcionamento das câmaras técnicas, tá bem? São vários artigos relacionados às câmaras técnicas, 2 apenas neste nosso regimento, e as 2 novas daí seguem os mesmos princípios da mesma dinâmica, tá? Então, o que eu vejo é que a gente começou a observar mais os e-mails recebidos, tá? Então, talvez por isso tenha aparecido e a angústia de a gente não conseguir atender aos PTAs. Dulce, por favor. Maria Helena, boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigada pela palavra, Maria Helena. Estou insistindo porque eu estou com medo de você encerrar e eu não ter tempo para esclarecer minha dúvida. Dessas câmaras técnicas, tem alguma que trata da questão dos incêndios florestais ou das áreas de preservação ambiental permanente da APA de Campinas? Eu pergunto porque é obrigatório pelos gestores e pelos conselhos gestores ou pelo órgão ou município que se faça todo ano, anualmente, o PPCIF, que é o Plano de Combate a Incêndio Florestal das áreas de preservação ambiental. E todas as informações, já fiz a pesquisa, e esse documento ele precisa ser público, as pessoas têm que ter acesso a esse documento. E todos os dias eu pesquiso, e Campinas não tem esse documento. Então, eu queria saber se no CONDEMA existe uma dessas câmaras técnicas, tem essa área de atuação na parte de defesa das florestas e combate aos incêndios florestais, e se não tem, se é possível que isso seja inserido, porque esse ano já, pela questão das previsões meteorológicas, será um dos anos mais difíceis em relação à questão de incêndio florestal, e uma das formas que a gente tem de ter o melhor combate em relação ao incêndio florestal é a prevenção. Isso. E o PPCIF é o plano que traça essa prevenção. Se nós não tivermos isso, a gente pode perder todas as nossas áreas florestais esse ano. Dulce. É isso que eu gostaria. Ok, então eu apresento a vocês outros conselheiros que talvez não conheçam. A Dulce é, por profissão, não por formação total, porque ela é professora de História, mas ela é graduada em História, mas ela é bombeira civil, né? Então, por isso, ela está mesmo à frente, tecnicamente. Helena, só para acrescentar, eu sou bombeira civil, bombeira de aeródromo, com especialização em bombeira florestal. Isso. Então, eu queria somente dizer que, vendo aqui a mão da Ângela levantada, nós não temos Câmara Técnica, mas nós temos uma comissão, e a Ângela vai falar sobre ela. Por favor, rapidinho. Mas o desenvolvimento desse assunto a gente vai deixar para outra reunião, está bem, Dulce? Existe uma comissão de matas e unidades de conservação que eu estava coordenando. A gente, como o assunto é urgente, a gente pode fazer uma manifestação através dessa comissão e apresentar na próxima reunião. Eu me ofereço para fazermos juntas, viu, Dulce? Ótimo, muito bem. E aí a gente já vai trabalhando os tópicos imprescindíveis, certo? Podemos encerrar ou alguém mais tem algo a dizer? Eu vou já estabelecer. Se alguém mais for ocupar a palavra, por favor, 1 minuto. Concentração. Ok, então agradeço a todos por estarem aqui conosco. Nós temos sim que ter paciência, paz no coração. A gente está tentando fazer o melhor que a gente consegue. E nós vamos tentar e vamos continuar e vamos conseguir. Somos pessoas bastante lúcidas e o Campinas merece. Eu sou uma boa campineira mesmo, né, de nascimento, e quero nossa cidade muito bem preparada
preservando o seu meio ambiente nessa situação de emergência climática que a gente está. Obrigada a todos e a gente se encontra na próxima quarta-feira, a partir das 14 horas, ok? Obrigada, até logo. Tchau, obrigada a todos. Tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau, Muito obrigada também. Até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Carlos Alberto. Tchau, Cristiano. Tchau, Gustavo. Tchau, tchau.